Os monstros. Acordei no meio da noite para acender a luz e Réia estava agachada aos pés da cama, envolta em um lençol, os ombros sendo sacudidos por lágrimas silenciosas. Chamei seu nome e perguntei-lhe o que havia de errado, mas a única coisa que fez foi enrolar-se mais. Ainda meio dormindo e mal saído do pesadelo que estivera atormentando-me alguns momentos antes, levantei-me para a posição de sentado e protegi meus olhos do clarão para olhar para ela. Os tremores continuaram, estiquei os braços, mas Réia repeliu-me e escondeu o rosto. Réia, não fale comigo. Réia, qual é o problema? Percebi de relance seu rosto borrado de lágrimas, contorcido pela emoção. Lágrimas grandes e infantis rolavam por seu rosto, brilhavam na covinha acima do queixo e caíam nos lençóis. Você não me quer? De que é que você está falando? Eu ouvi. Meu maxilar contraiu-se. Ouviu o quê? Você não entende? Entendo sim. Você disse que eu não era Réia. Você queria que eu me fosse. E eu iria. Verdade que eu iria. Mas não posso. Não sei porquê. Tentei ir embora, mas não pude fazê-lo. Sou uma grande covarde. Ara, venha. Pus meus braços em volta dela e segurei-a com toda a minha força. Nada importava-me, a não ser ela. Tudo. O mais não tinha sentido. Beijei suas mãos, falei, supliquei, pedi desculpas. Fiz promessas após promessas, dizendo que ela havia tido algum sonho terrível, estúpido. Pouco a pouco ela tornou-se mais calma, até que finalmente parou de chorar. Seus olhos tornaram-se vítreos, como uma mulher andando em sonho. Ela virou o rosto para longe de mim. Não, disse ela por fim. Fique quieto, não fale assim. Não adianta, você não é mais a mesma pessoa. Comecei a protestar, mas ela continuou. Não, você não me quer. Eu sabia disso antes, mas fingi não perceber. Pensei, talvez estivesse imaginando tudo, mas era verdade. Você mudou. Você não está sendo honesto comigo. Você fala de sonhos, mas era você quem estava sonhando e o sonho tinha a ver comigo. Você falou meu nome como se ele lhe causasse aversão. Por quê? Só me diga por quê. Réia, minha pequena, não quero que você fale comigo dessa maneira. Está ouvindo? Não lhe permitirei. Não sou uma pequena qualquer. Não sou uma criança. Eu sou... Ela explodiu em lágrimas e enterrou o rosto no travesseiro. Levantei-me, a ventilação zumbia calmamente. Estava frio e eu puxei um roupão por sobre os ombros antes de sentar-me próximo a ela e pegar-lhe o braço. Ouça-me. Vou falar-lhe algo. Vou contar-lhe a verdade. Ela aprumou-se de novo. Pude ver as veias pulsando abaixo da delicada pele de seu pescoço. Meu maxilar contraiu-se mais uma vez. O ar pareceu estar mais frio ainda e minha cabeça estava completamente vazia. A verdade? Disse ela. Palavra de honra. Abri a boca para falar, mas não saiu som algum. Palavra de honra. Essa era a nossa consigna especial, nossa velha maneira de fazer uma promessa incondicional. Uma vez que essas palavras tivessem sido pronunciadas, a nenhum de nós estava permitido mentir, ou mesmo refugiar-se atrás de uma meia-verdade. Recordei-me do período em que costumávamos nos torturar mutuamente em uma busca exagerada de sinceridade, convencidos de que aquela honestidade sincera era o pré-requisito do nosso relacionamento. Palavra de honra, Réia. Respondi com um ar grave e ela esperou que eu continuasse. Você também mudou. Todos nós mudamos. Mas não é isso que queria dizer. Por uma razão qualquer que nenhum de nós entende, parece que você é obrigada a ficar perto de mim. E de minha parte, está bem assim porque eu também não posso deixá-lo. Não, Cris. A mudança não está em você, sussurrou Réia. Trate-se de mim. Algo está errado. Talvez isso tenha a ver com o acidente, não? Ela olhou para o retângulo escuro e vazio da porta. Na noite anterior, eu removera os restos quebrados. Uma nova teria que ser ajustada.
Fui possuído por um outro pensamento. Você tem conseguido dormir? Não sei. O que quer dizer? Tenho sonhos. Não sei se realmente são sonhos. Talvez eu esteja doente. Fico deitada aí e penso e... O quê? Tenho pensamentos estranhos. Não sei de onde eles vêm. Precisei de todo o meu autocontrole para acalmar minha voz e falar para ela que continuasse. E achei-me tenso pela resposta dela, como se fosse levar um soco no rosto. São pensamentos. Ela balançou a cabeça desamparada, em volta de mim. Não entendo. Tenho a sensação de que é como se eles não viessem de dentro de mim, mas sim de algum outro lugar afastado. Não posso explicar, não posso expressá-lo em palavras. Interrompi quase involuntariamente. Deve ser algum tipo de sonho. Depois, retomando o controle, e agora nós apagamos a luz, esquecemos nossos problemas até de manhã. Amanhã poderemos inventar alguns novos, se você quiser. Tudo bem? Ela apertou o interruptor e a escuridão caiu entre nós. Esticado na cama, senti sua respiração quente. Ao meu lado, pousei os braços em volta dela. Mais forte, sussurrou ela então, depois de uma longa pausa. Cris, o quê? Eu te amo. Quase gritei. Na manhã vermelha, o disco inchado do sol erguia-se sobre o horizonte. Havia um envelope no vão da porta e eu rasguei abrindo. Eu podia ouvir Réia cantarolando no banheiro. De vez em quando, ela olhava para o quarto e eu via seu rosto semi-coberto pelo cabelo molhado. Fui até a janela e li. Kelvin, as coisas estão progredindo. Sartori chegou à conclusão de que deve ser possível usar alguma forma de energia para desestabilizar a estrutura de neutrino. Ele quer examinar em órbita um pouco de plasma pi. Ele sugere que você faça um voo de reconhecimento que leve uma certa quantidade de plasma na cápsula espacial. Depende de você, mas deixe-me saber o que você decide. Não tenho nenhuma opinião. Sinto como se não tivesse mais nada. Se sou mais a favor da sua ida, é porque pelo menos estaremos dando alguma amostra de progresso. Caso contrário, só podemos invejar G. Snow. PS. Tudo que peço é que você fique de fora da cabine. Você pode me chamar pelo videofone. Tive um ímpeto de apreensão quando li a carta e repassei de novo cuidadosamente antes de rasgá-la e jogar os pedaços no lixo, na unidade de remoção. Eu estava atravessando a mesma charada terrível que eu começara no dia anterior e elaborei uma história para o benefício de Réia. Ela não notou a decepção e, quando eu lhe disse que tinha que fazer uma inspeção e sugeri que viesse comigo, ela exultou. Paramos na cozinha para o café da manhã. Réia comeu muito pouco e depois nos dirigimos à biblioteca. Antes de aventurar-me na missão sugerida por Sartorius, eu queria dar uma olhada na literatura que tratava de campos magnéticos e das estruturas de neutrino. Eu ainda não tinha nenhuma ideia clara de como iria começar, mas tomara a decisão de fazer um controle independente da atividade de Sartório. Não que eu evitasse Snow e Sartorius de libertarem-se quando o aniquilador estivesse completado. Eu tencionava tirar Réia para fora da estação e esperar pela conclusão da operação na cabine de uma aeronave. Pus-me a trabalhar com o bibliotecário automático. Vez por outra ele respondia minhas perguntas, ejetando um cartão com a lacônica inscrição "não arquivado". Às vezes ele praticamente me submergia debaixo de uma inundação tal de livros-textos especializados em física que eu hesitava em usar a seu conselho. Por ora eu não tinha nenhuma vontade de deixar a grande câmara circular. Sentia minha vontade e meu ovo entre as fileiras e prateleiras abarrotadas de fitas e microfilmes. Situada à direita do centro da estação, a biblioteca não tinha nenhuma janela. Aquela era a área mais isolada, na grande concha de aço, e fazia-me sentir relaxado, apesar de achar que minhas pesquisas duravam. Vagando através da vasta sala, parei em um grupo de estantes tão altas quanto o teto e que continham cerca de 600 volumes. Todos os clássicos da história dos solares, começando com 9 volumes
da monografia de Guise, monumental e já relativamente obsoleta. Exposição por sua própria causa era improvável nesses arredores. A coleção era um tributo respeitoso à memória dos pioneiros. Tirei os grossos volumes de Guise e sentei-me folheando-os. A Réia também localizara algum material de leitura. Olhando por cima de seus ombros, vi que ela pegara um dos muitos livros publicados pela primeira expedição, o livro da culinária interplanetária, que podia ter sido propriamente particular do próprio Guise. Ela meditava sobre as receitas adaptadas às árduas condições dos voos interplanetários. Eu não disse nada e voltei ao livro que repousava em meus joelhos. Solaris, 10 anos de exploração, aparecera como volumes de 4 a 12 da coleção solariana, cujo mais recente acréscimo estavam numerados em milhares. Guise era um homem desapaixonado, mas então a emoção era um obstáculo para o explorador no estudo de Solaris. A imaginação e a teorização prematura são desvantagens evidentes na abordagem de um planeta onde, como ficou claro, tudo é possível. É quase certo que as inverossímeis descrições das metamorfoses plasmáticas do oceano sejam relatos fiéis dos fenômenos observados, embora essas descrições não sejam verificáveis, já que raramente o oceano se repete. O caráter excêntrico e a gigantesca escala desses fenômenos vão muito além da experiência do homem para serem compreendidos por alguém que os observasse pela primeira vez e que iria considerar ocorrências análogas como acidentes da natureza, manifestações acidentais de forças cegas, se ele os visse em uma escala reduzida, por exemplo, um vulcão de lama na Terra. O gênio e a mediocridade são abalados da mesma forma pela abundante diversidade das formações oceânicas e solares. Ninguém jamais familiarizou-se realmente com elas. Guise não era medíocre de maneira nenhuma, e tampouco era um gênio. Era um classificador estudioso, o tipo cuja aplicação compulsiva ao seu trabalho o separava por completo das aflições da vida cotidiana. Guise projetou uma singela terminologia descritiva suplementada por termos de sua própria invenção, e embora esses fossem inadequados e muitas vezes grosseiros, deve-se admitir que, por enquanto, nenhum sistema semântico é útil para ilustrar o comportamento do oceano. Os termos montanhas arborícolas, extensores, fungoides, mimoides, simetríades e assimetríades, vertebridal e ágilos são artificiais e linguisticamente deselegantes, mas dão a impressão de Solaris para alguém que só tenha visto o planeta em fotografia, fora de foco e em filmes incompletos. O fato é que, apesar de sua natureza precavida, o escrupuloso Guise mais uma vez mergulhou em conclusões prematuras. Os seres humanos sempre teorizam, mesmo quando precavidos. Guise, que acreditava-se imune à tentação, decidiu que os extensores entravam na categoria das formas básicas. Ele os comparou a acúmulos de ondas gigantescas, semelhantes aos movimentos relativos às marés do oceano na Terra. Na primeira edição do seu trabalho, nós encontramos originalmente sendo chamado de marés. Esse geocentrismo podia ser considerado divertido se não realçasse o dilema no qual ele se encontrava. Tão logo surge a questão de comparações com a Terra, deve-se entender que os extensores são formações que fazem o Grand Canyon parecer pequeno, que são produzidos em uma substância que externamente assemelham-se a um colóide espumante. Durante essa fermentação fantástica, a espuma apresenta-se em grinaldas de renda engomada com aberturas. Alguns especialistas referem-se a tumores ossificados e que mais ao fundo a substância torna-se resistente em progressão geométrica, como um músculo tenso, que, a 50 pés abaixo da superfície, é tão dura quanto uma rocha, mas conservando sua flexibilidade. O extensor parece ser uma criação independente que se estende por milhares entre paredes membranosas dilatadas por aumentos ossificados, como uma píton colossal que, depois de devorar uma montanha, digere preguiçosamente o alimento, enquanto um lento tremor ondula vez por outra em seu corpo rastejante. Os extensores
só se parecem com o réptil letárgico visto de cima. Em posições mais próximas, quando as duas paredes de cânions assomam a centenas de jardas acima da aeronave exploradora, pode-se ver que esse cilindro inflado, que alcança de um lado ao outro do horizonte, está desconcertadamente cheio de movimento. Primeiro percebe-se o contínuo movimento de rotação de uma lama oleosa de cor verde acinzentada, que reflete a ofuscante luz solar, mas deslizando bem acima das costas da serpente. A ravina, protegendo o extensor, parece-se agora com os lados de uma falha geológica. Percebe-se que o movimento é muito mais complexo, que consiste em flutuações concêntricas atravessadas por correntes mais escuras. De vez em quando esse manto transforma-se em uma crosta brilhante que reflete o céu e nuvens, e depois é perfurado por erupções explosivas dos gases e fluidos internos. Pouco a pouco o observador percebe que está olhando para as forças dirigentes que empurram para fora e para cima as duas paredes gelatinosas, que se cristalizam gradualmente. Contudo, a ciência não aceita o óbvio sem prova ulterior, e controvérsias virulentas repercutiram durante anos acerca da pergunta-chave da sequência exata de acontecimentos no interior dos extensores, que sulcam aos milhões o vasto oceano vivo. Várias funções orgânicas têm sido atribuídas aos extensores. Alguns especialistas argumentam que o objetivo deles é a transformação da matéria. Outros sugeriram processos respiratórios. Outros ainda afirmaram que eles propagavam material alimentício. Uma variedade infinita de hipóteses criam um mofo agora nos porões da biblioteca, eliminados por experiências engenhosas e às vezes perigosas. Hoje em dia, os cientistas não vão além de referirem-se aos extensores como formações estáveis relativamente simples, cuja duração é mensurável em semanas, uma característica excepcional dentre os fenômenos registrados no planeta. As formações mimoides são consideravelmente mais complexas e grotescas, e conjuram uma resposta mais veemente do observador, uma resposta instintiva, quero dizer. Pode-se dizer, sem exagero, que Giese apaixonou-se pelos mimoides e que logo devotou todo o seu tempo a eles, estudou-os e descreveu-os pelo resto da vida, empregou toda a sua ingenuidade em busca de uma definição da natureza deles. O nome que lhes deu indica sua característica mais perturbadora, a imitação de objetos, próximos, os distantes, externos ao próprio oceano. Dissimulado no início abaixo da superfície do oceano, aparece um disco achatado, esfarrapado, com uma camada parecida com piche. Depois de algumas horas, ele começa a separar-se em lâminas planas que se erguem lentamente. Nesse momento, o observador torna-se um espectador do que se parece uma luta mortal, quando inúmeras fileiras de ondas convergem de todas as direções, qual bocas carnudas e contorcidas que se quebram sofregamente em volta da chapa esfarrapada e trêmula, para depois mergulhar nas profundezas. Assim que cada anel de onda se quebra e afunda, a queda dessa massa de centenas de milhares de toneladas é acompanhada por alguns instantes por um imenso, viscoso e retumbante estrondo de trovão. A chapa coberta de piche é submersa, quebrada e separada com força. A cada novo assalto, fragmentos circulares espalham-se e flutuam como asas que batem febrilmente abaixo da superfície do oceano. Eles agrupam em caixas em forma de pera ou cordéis longos, emergem e erguem-se de novo, arrastando consigo uma ressaca de retalhos coagulados da base do disco principal. As ondas envolventes continuam e quebram-se em volta da cratera, que se expande ininterruptamente. Esse fenômeno pode persistir por um dia ou continuar por um mês. Às vezes não há nenhum desenvolvimento adicional. O consciencioso Giese intitulou essa primeira variação de natimorta, convencido de que cada uma dessas elevações aspirava a uma condição final, o mimoide maior, como uma colônia de pólipos, só que cobrindo uma área maior do que uma cidade, de afloramento pálido com a faculdade de imitar corpos estranhos. Por outro lado, o Ives viu esse estágio final como se constituísse uma degeneração ou necrose,
Segundo ele, a aparência das cópias respondia a uma dissipação localizada das energias vivas do oceano que não mais controlava as formas originais que criara. Giese não abandonaria sua explicação sobre as várias fases do processo como uma progressão mantida em direção à perfeição, como uma convicção que é particularmente surpreendente, vinda de um homem com um modo de pensar tão precavido e moderado, adiantando as hipóteses mais triviais sobre as outras criações do oceano. Normalmente ele tinha a audácia de uma formiga escalando uma geleira. Visto de cima, o mimoide assemelha-se a uma cidade. Ilusão esta produzida por nossa compulsão em sobrepor analogias com o que conhecemos. Quando o céu está limpo, uma cerração de mormaço, fracamente iluminado, cobre as estruturas flexíveis dos pólipos, aglomerados em cima por paliçadas membranosas. A primeira nuvem que passa por cima desperta o mimoide. De repente, todos os afloramentos geram novos rebentos. Então a massa de pólipos ejeta um tegumento grosso que se dilata, incha, muda de cor e no espaço de poucos minutos produz uma imitação perturbadora das volutas de uma nuvem. O enorme objeto emite uma sombra avermelhada sobre o mimoide, cujos picos encrespam-se e vergam-se juntos, sempre na direção oposta ao movimento da verdadeira nuvem. Imagino que Giese estivesse disposto a dar a mão direita para descobrir o que fazia com que os mimoides se comportassem dessa maneira. Mas essas produções isoladas nada são em comparação com a atividade frenética que o mimoide exibe quando estimulado por objetos de origem humana. O processo de reprodução abarca todo objeto dentro de um raio de 8 ou 9 milhas. Geralmente o facsímile é uma ampliação do original, cujas formas são muitas vezes copiadas apenas toscamente. A reprodução de máquinas, em particular, dá como resultado simplificações que podem ser consideradas grotescas, praticamente caricaturas. A cópia sempre é modelada no mesmo tegumento descolorido que paira acima dos afloramentos, ligada à sua base por frágeis cordões umbilicais. Ela desliza, arrasta, se contorce em torno de si mesma, retrai-se ou se dilata até que finalmente assume as mais complicadas formas. Uma aeronave, uma rede ou um poste, todos são reproduzidos na mesma velocidade. O mimoide não é estimulado pelos próprios seres humanos e, de fato, ele não reage a qualquer matéria viva. Por exemplo, nunca copiou as plantas introduzidas com objetivos experimentais. Por outro lado, ele reproduzirá prontamente uma marionete ou uma boneca, a escultura de um cachorro, uma árvore esculpida em qualquer material. O observador deve ter em mente que a obediência do mimoide não constitui evidência de cooperação, visto que esta não é consistente. O mimoide mais altamente evoluído tem suas segundas-feiras quando vive em câmera lenta ou suas reduções de pulsação. Essa pulsação é invisível a olho nu e só foi descoberta após examinarem cuidadosamente os filmes com movimentos acelerados do mimoide, e revelou que cada batida levava 2 horas. Durante esta segunda-feira, é mais fácil explorar-se o mimoide, especialmente se ele é velho, porque a base ancorada no oceano, assim como as protuberâncias que brotam dele, são sólidas e proporcionam um piso firme para o homem. Da mesma maneira, é possível permanecer dentro do mimoide durante os períodos de atividade, a menos que a visibilidade seja perto do zero, por causa da poeira coloidal esbranquiçada emitida continuamente através das gotas dentro do tegumento. De qualquer maneira, a pouca distância é impossível distinguir quais as formas que o tegumento está assumindo, devido ao seu vasto tamanho. A menor cópia é do tamanho de uma montanha. Além do mais, uma camada grossa de neve coloidal cobre rapidamente a base do mimoide. Este tapete esponjoso leva várias horas para solidificar-se. A crosta congelada terá o peso de um homem, embora sua composição seja muito mais leve do que pedra-pome. O problema é que, sem equipamento especial, há o risco de se ficar perdido no labirinto de estruturas entrelaçadas e fendas de geleiras que, às vezes, lembram colunatas em desordem.
Outras vezes, geysers petrificados. Mesmo à luz do dia é fácil perder-se a direção de alguém, porque os raios do sol não podem penetrar no teto branco ejetado na atmosfera pelas explosões imitativas. Em dias de gala, tanto para os cientistas quanto para o mimoide, desenvolve-se um espetáculo inesquecível. Quando o mimoide entra em hiperprodução e realiza desenfreados voos de imaginação. Ele executa variações sobre o tema de um objeto dado e borda prolongamentos formais, que o divertem por horas seguidas, para encanto do artista não figurativo e desespero do cientista, que sente-se embaraçado para poder compreender qualquer tema comum nessa performance. O mimoide pode produzir simplificações primitivas, mas também existe a mesma probabilidade dele dedicar-se a variações barrocas, paroxismos de extravagante esplendor. Velhos mimoides tendem a manufaturar formas extremamente cômicas. Olhando as fotografias, eu nunca fui levado a dar risadas. O mistério que as envolve é inquietante demais para ser engraçado. Durante os anos primitivos de exploração, os cientistas atiraram-se literalmente em cima dos mimoides, que eram tidos como janelas abertas para o oceano e a menor oportunidade para estabelecer o ansiado contato entre as duas civilizações. Logo, eles foram forçados a admitir que não havia a mínima perspectiva de comunicação e que o processo todo começava e acabava com a reprodução de formas. Os mimoides eram um beco sem saída, abrindo caminho para as tentações a um antropomorfismo ou zoomorfismo latentes. Havia muitas escolas de pensamento que viam várias outras formas oceânicas como órgãos sensoriais, até mesmo como membros, que era a forma que especialistas como Martins e Econai classificaram durante algum tempo os vertebrates e ágilos de Gizeh. Qualquer pessoa que seja apressada bastante para encarar como membros as protuberâncias que chegam até as 2 milhas na atmosfera pode muito bem declarar que os terremotos são ginásticas da crosta terrestre. 300 capítulos de Gizeh catalogam as formações padrão que ocorrem na superfície do Oceano Vivo e que podem ser vistas às dúzias e até mesmo às centenas no decorrer de qualquer dia. As simetríades, para continuar usando a terminologia e definição da escola de Gizeh, são as menores formações humanas, o que significa que elas não têm nenhuma semelhança com qualquer coisa da Terra. No tempo que as simetríades eram investigadas, já estava claro que o oceano não era agressivo e que seus redemoinhos plasmáticos não tragariam qualquer um, mas sim o mais temerário explorador. Claro que não estou incluindo acidentes resultantes de falhas mecânicas. É possível voar-se em completa segurança de uma parte à outra do corpo cilíndrico de um extensor, ou dos vertebrais, escadas de Jacó, que oscilam entre as nuvens. O plasma retrocede a velocidade do som na atmosfera do planeta para dar caminho a qualquer corpo estranho. Profundos funis se abrirão exatamente abaixo da superfície do oceano, com um extraordinário gasto de energia calculado por Scribian em cerca de 10 graus Ergens. Não obstante, a primeira aventura ao interior de uma simetria foi levada a cabo com a mais extrema cautela e disciplina e envolveu uma série de medidas de segurança que se mostraram desnecessárias. Qualquer colegial da Terra conhece esses pioneiros. Não é a sua aparência de pesadelo que torna perigosa as gigantescas formações simétricas, mas sim a instabilidade total e o caráter caprichoso de sua estrutura, na qual nem mesmo as leis da física vigoram. A teoria de que o oceano vivo seja dotado de inteligência encontrou seus partidários mais fervorosos entre aqueles cientistas que se aventuraram em suas profundezas imprevisíveis. O nascimento de uma simetríade surge com uma erupção súbita. Com uma antecipação de cerca de 1 hora, uma área de 10 milhas quadradas do oceano vitrifica-se e começa a brilhar. Ele permanece fluido, não há nenhuma alteração no ritmo das ondas. Ocasionalmente o fenômeno
de vitrificação ocorre nas vizinhanças do funil deixado por um Angelus. O revestimento reluzente do oceano cresce para cima para formar uma enorme esfera que reflete o céu, o sol, as nuvens e todo o horizonte em uma mistura de imagens variadas e inconstantes. A luz difratada cria um jogo caleidoscópico de cores. Os efeitos da luz em uma simetria são especialmente admiráveis durante o dia azul e o pôr do sol vermelho. O planeta parece estar dando vida a um gêmeo que aumenta de volume de um momento para o outro. O imenso globo brilhante mal alcança sua expansão máxima acima do oceano quando então estoura no topo e se racha verticalmente. Ele não está se dissolvendo. Esta é a segunda fase que se dá sob o canhestro nome de fase do cálice floral e que dura apenas uns poucos segundos. Os arcos membranosos que se elevam para o céu vergam-se para dentro nesse momento e fundem-se para produzir um tronco atarracado que circunda um cenário de fértil atividade. Ao centro do tronco, que foi explorado pela primeira vez pelos 70 homens da expedição Ramaley, um processo de policristalização em uma escala gigantesca, ergue um eixo, comumente apresentado como espinha dorsal, termo esse que considero mal escolhido. A estonteante arquitetura desse pilar central é mantida no lugar por hastes verticais de consistência gelatinosa, quase líquida, que esguicham constantemente para cima, saindo de largas fendas. Nesse meio tempo, o tronco inteiro é cercado por um cinturão de espuma, de neve, que ferve com grandes bolhas de gás, e todo o processo é acompanhado por um contínuo ruído entorpecedor. Do centro em direção à periferia, poderosos contrafortes estendem-se e são cobertos por correntes de material dúctil que se erguem das profundezas do oceano. Ao mesmo tempo, os geysers gelatinosos são convertidos em colunas móveis que continuam a expelir gavinhas que se estendem em cachos em direção a pontos rigorosamente predeterminados pela dinâmica global da estrutura inteira. Eles fazem lembrar as guelras de um embrião, exceto pelo fato de girarem em uma velocidade fantástica e pelo lodo que goteja, um sangue rosa pálido e uma secreção verde escura. Nesse momento, a simetríade começa a mostrar suas características mais exóticas, a propriedade de ilustrar, às vezes contradizendo várias leis da física. Tenha-se em mente o fato de que jamais duas simetríades são parecidas e que a geometria de cada uma é uma invenção única do oceano vivo. O interior da simetríade transforma-se em uma fábrica para a produção de máquinas monumentais. Como são chamadas às vezes essas construções, embora elas não se assemelhem a nenhuma máquina que os seres humanos tenham a capacidade de construir. A designação é aplicada porque toda essa atividade tem um fim limitado e, portanto, é, em um determinado sentido, mecânica. No momento que os geysers de matéria oceânica tenham se solidificado em pilares ou em redes tridimensionais de galerias e passagens, e as membranas estão assentadas em um modelo emaranhado de pavimentos, painéis e abóbadas, a simetria justifica seu nome, pois toda a estrutura é dividida em dois segmentos, cada um refletindo o outro até o detalhe mais infinitesimal. Depois de 20 ou 30 minutos, quando o eixo pode ter se inclinado tanto quanto 8 ou 10 graus da horizontal, a gigante começa a diminuir pouco a pouco. As simetrias variam de tamanho, mas quando a base começa a submergir, até mesmo a menor delas alcança uma altura de meia milha e são visíveis a milhas de distância. Finalmente a estrutura se estabiliza e a simetria, parcialmente submersa, cessa sua atividade. Nesse momento é possível explorá-la em segurança total, fazendo-se uma entrada próxima ao topo, através de um dos muros sifões que emergem da cúpula. A simetria completa representa uma análoga espacial de certas equações transcendentais.
É fato sabido e notório que qualquer equação pode ser expressa na linguagem figurativa da geometria não euclidiana e representada em 3 dimensões. Esta interpretação relacionada à simetria aos cones de Lobachevsky e às curvas negativas de Riemann, embora sua complexidade inimaginável torne essa relação altamente sutil. A forma final ocupa uma área de várias milhas cúbicas e se estende bem além de todo o nosso sistema de matemáticas. Além disso, esta extensão é de 4 dimensões, pois os termos fundamentais das equações usam um simbolismo temporal expressado nas mudanças internas, em um período dado. Seria bem natural, claro, supor-se que a simetria seja um computador do oceano vivo, que efetua cálculos com um propósito que nós não somos capazes de compreender. Era essa a teoria de Fremont, hoje em dia geralmente não considerada. A hipótese era tentadora, mas demonstrou-se inviável sustentar-se o conceito de que o oceano vivo examinava problemas da matéria, do cosmos e da existência através da média das erupções titânicas, nas quais cada partícula tinha uma função indispensável como elemento controlador em um sistema analítico de pureza infinita. De fato, numerosos fenômenos contradizem esse supersimplificado conceito, alguns diriam infantilmente ingênuo. Inúmeras tentativas têm sido feitas para se transpor e ilustrar a simetria, e a demonstração de Averin foi particularmente bem recebida. Imaginemos, disse ele, um palácio que datasse dos grandes dias da Babilônia, mas construído por alguma substância viva e sensível, com a capacidade de evoluir. A arquitetura desse edifício atravessa uma série de fases, e nós o vemos assumir as formas de um edifício grego e depois de um romano. As colunas crescem como galhos, tornam-se mais estreitas, o telhado sobe mais leve, arqueia-se, curva-se, o arco descreve uma parábola abrupta, depois sucumbe em forma de seta. Nasce o estilo gótico, chega à maturidade e no devido tempo dá passagem para novas formas. A austeridade de linhas abre caminho a uma confusão de linhas e formas que rebentam, o barroquismo solta-se. Se a progressão continua e as sucessivas mutações devem ser vistas como estágios na vida de um organismo em evolução, chegamos finalmente à arquitetura da era espacial, talvez também a alguma compreensão da simetria. Infelizmente, a comparação permanece superficial, não importando como essa demonstração possa ser desenvolvida e aperfeiçoada. Houve tentativas de visualizá-la com a ajuda de modelos de filmes. Ela é evasiva, ilusória e evita o fato central de que a simetria é completamente diferente de qualquer coisa que a Terra já produziu. A mente humana só é capaz de absorver poucas coisas de cada vez. Nós vemos aquilo que está ocorrendo à nossa frente, no aqui e agora, e não podemos imaginar simultaneamente uma sucessão de processos, não importando quão integrados e complementares sejam. Consequentemente, nossas faculdades de percepção são limitadas, mesmo quando observamos fenômenos razoavelmente simples. O destino de um único homem pode ser rico em significado, assim como de algumas centenas podem ser menos, mas a história de milhares e milhões de homens não significa nada de qualquer modo, em qualquer sentido próprio da palavra. A simetria é 1 milhão, ou melhor, 1 bilhão, elevada à enésima potência. É incompreensível. Passamos através de amplos salões, cada um com uma capacidade de 10 unidades Kronecker, e nos arrastamos como tantas formigas, agarrando-se às dobras de passagem de respirador, esticando o pescoço para observar o voo de vigas mestras que se erguem no ar, ou palescentes no clarão de holofotes, e cúpulas elásticas que se cobrem com linhas cruzadas, estabilizam mútua e infalivelmente a perfeição de um instante, já que tudo aqui passa e desaparece gradualmente. A essência dessa arquitetura é o movimento sincronizado em direção ao objeto preciso. Observamos uma fração do processo
como se ouvíssemos a vibração de uma única corda em uma orquestra de supergigantes. Sabemos, mas não podemos compreender que acima e abaixo, além dos limites de percepção ou imaginação, milhares, milhões de transformações simultâneas estão sendo operadas, encadeadas por um contraponto matemático como uma partitura musical. Ela foi descrita como uma sinfonia em geometria, mas faltam-nos ouvidos para ouvi-la. Somente uma olhada, a longa distância, revelaria todo o processo, mas a cobertura externa da simetria oculta a gigantesca matriz interna, onde a criação é incessante, a criatura torna-se criador. E gêmeos, absolutamente idênticos, nascem em polos opostos, separados por estruturas elevadas e milhas de distância. A sinfonia cria-se a si mesma, escreve sua própria conclusão, que é terrível de ser vista. Qualquer observador sente-se como espectador em uma tragédia ou em um massacre público, quando 2 ou 3 horas depois, nunca mais tempo do que isso, o oceano vivo empreende seu assalto. A superfície polida do oceano gira e se encrespa. A espuma ressequida liquefaz-se de novo, começa a ferver e legiões e ondas fluem dentro de cada ponto do horizonte, suas bocas abertas como mais maciças do que os lábios sofregos que cercam o mimoide embrionário. A base submersa da simetria é comprida e o colosso ergue-se como se estivesse a ponto de ser atirado para fora da força gravitacional do planeta. As camadas superiores do oceano redobram sua atividade e as ondas elevam-se cada vez mais alto para quebrarem-se contra os lados da simetria. Elas a envolvem, sobem e tampam os orifícios, mas seu ataque nada é comparado à cena do interior. No início, o processo de criação arrefece momentaneamente. Depois há o pânico, a interpenetração regular de formas e movimentos, e o harmonioso jogo de planos e linhas aceleram-se e fica inconfundível a impressão que a simetria está apressando-se para completar alguma tarefa diante do perigo. Intensifica-se o assombro inspirado pela metamorfose e dinâmica da simetria. No momento em que a suntuosa extensão das cúpulas treme, as galerias cedem e caem, as notas erradas, formam mutiladas, incompletas, fazem seu aparecimento. Um poderoso bramido de lamento escapa das profundezas invisíveis como um suspiro de agonia, reverberando através dos funis estreitos e ribombando pelas cúpulas que caem. Apesar da crescente violência destruidora dessas convulsões, o espectador é mantido no lugar. Somente a força do furacão jorrando para fora das profundezas e uivando através das milhares de galerias mantém ereta a grande estrutura. Logo essa precipita e começa a desintegrar-se. Há tremores finais, contorções, espasmos ocasionais. Desaparece e o espaço onde ela esteve é coberto por redemoinhos de espuma. Portanto, o que significa tudo isso? Lembro de um incidente que data da época em que eu era assistente de Gibária. Um grupo de alunos que visitavam o Instituto Solaris, em Adi, avançava pelo hall principal da biblioteca, olhando para as prateleiras de microfilmes que ocupavam todo o lado esquerdo do hall. O guia explicava que, entre outros fenômenos imortalizados pela imagem, aqueles continham flashes, fragmentos de simetrias desaparecidas havia muito tempo. Não fotografias avulsas, mas sim rolos inteiros, mais de 90 mil deles. Uma aluna roliça, ela parecia ter cerca de 15 anos, perscrutando com curiosidade por cima dos seus óculos, perguntou abruptamente: "E para que é isso?" No silêncio embaraçador que se seguiu, a preceptora da escola deu-se por contente em lançar um olhar reprovador à sua caprichosa pupila. Entre os solaristas cujo trabalho era atuar como guias, eu era um deles. Ninguém daria uma resposta. Cada simetria é única e os desenvolvimentos em seu centro são, falando-se de maneira genérica, imprevisíveis. Às vezes não há som algum.
Às vezes, o índice de refração aumenta ou diminui. Às vezes, pulsações rítmicas são acompanhadas por mudanças locais na gravidade, como se o coração da simetria estivesse batendo pela força gravitacional. Às vezes, as bússolas dos observadores giram furiosamente e surgem e desaparecem estratos ionizados. O catálogo poderia prosseguir indefinidamente. De qualquer maneira, mesmo se alguma vez tivesse sucesso na resolução do mistério dos simetríades, ainda teríamos que defrontar-nos com as assimetríades. As assimetríades surgem da mesma maneira que as simetríades, mas acabam de modo diferente e nada pode ser visto de seu processo interno, a não ser tremores, vibrações e bruxeleios. Todavia sabemos bem que o interior abriga operações desconcertantes, levadas a cabo em uma velocidade que desafia as leis da física e que são intituladas gigantescos fenômenos quânticos. A analogia matemática com certos modelos tridimensionais do átomo é tão estável e transitória que certos críticos rejeitam a semelhança como sendo de importância secundária, quando não são puramente acidentais. As assimetríades têm um tempo de vida muito curto, de 15 ou 20 minutos, e sua morte é ainda mais apavorante do que a das simetríades, com o vento uivante emitindo através de sua estrutura, um fluido grosso é derramado para fora, borbulha terrivelmente e submerge tudo sob uma espuma suja, efervescente. Depois, uma explosão que coincide com uma erupção barrenta, arremessa para cima um jato de entulhos que vagamente chove no oceano revoltoso. Às vezes, esses entulhos são encontrados a muitas milhas do centro da explosão, ressecado, amarelo e achatado, como flocos de cartilagem. Algumas outras criações do oceano, muito mais raras e de duração muito variável, separam-se inteiramente do corpo matriz. Os primeiros vestígios desses independentes foram identificados. Mais tarde provou-se que, de maneira errônea, como restos de criaturas que habitavam as profundezas do oceano. As variadas formas recordam frequentemente pássaros de muitas asas, voando velozmente para fora do tronco movente do Ágilus, mas os preconceitos da Terra não oferecem ajuda alguma para deslindar os mistérios de Solaris. Corpos estranhos, parecidos com focas, parecem vez por outra no afloramento rochoso de uma ilha, espreguiçando-se ao sol ou arrastando-se de volta preguiçosamente para fundirem-se com o oceano. Não há como escapar a impressões nascidas da experiência do homem na Terra. Recuam as esperanças de contato. Exploradores viajaram centenas de milhas no perímetro das simetrias e instalaram instrumentos de medição e câmaras de controle remoto. Satélites artificiais captaram o nascimento de mimoides, extensores, e reproduziram fielmente as imagens de seu crescimento e destruição. As bibliotecas apinharam-se, cresceram os arquivos, e o preço pago por toda esta documentação foi frequentemente muito pesado. Uma calamidade pública custou a vida de 106 pessoas, entre as quais o próprio Gaze. Enquanto estudava o que era indubitavelmente uma simetria, a expedição foi destruída de repente por um processo peculiar às simetrias. Em 2 segundos, uma erupção de lodo viscoso tragou 79 homens e todo o seu equipamento. Outros 27 observadores que sobrevoavam a área em aeronaves e helicópteros também foram agarrados pela erupção. Seguindo a erupção dos 106 e pela primeira vez nos estudos solaristas, houve petições pedindo um ataque termonuclear ao oceano. Uma resposta como essa teria sido mais crueldade do que vingança, já que teria significado a destruição daquilo que não entendíamos. O ultimátum da Tsaken, que oficialmente nunca foi reconhecido, provavelmente influenciou o resultado negativo do voto. Ele estava no comando da equipe de reserva de Gaze e sobrevivera devido a um erro de transmissão de o tiro de seu curso, fazendo com que chegasse à área do desastre poucos minutos após a explosão, quando a nuvem de cogumelo negro ainda era visível. Informado da proposta de um ataque nuclear,
Ele ameaçou explodir a estação junto com os 19 sobreviventes abrigados nela. Hoje há apenas 3 de nós na estação. Sua construção foi controlada por satélites e tratou-se de uma proeza técnica, da qual a raça humana tem o direito de sentir-se orgulhosa. Mesmo que o oceano construa estruturas bem mais imponentes no espaço de uns poucos segundos. A estação é um disco com um raio de 100 jardas e compreende 4 cobertas no centro e 2 na circunferência. Ela é mantida de uma altura de 5 a 15 jardas acima do oceano por gravitadores programados para serem estabilizados pelo próprio campo de atração do oceano. Além de todas as máquinas disponíveis na estação comum e dos muitos satélites artificiais que estão em órbita em outros planetas, a estação de Solaris está equipada com aparelhos de radar especializados, sensíveis às menores flutuações da superfície do oceano, que põem em movimento circuitos de forças auxiliares, capazes de impelir o disco de aço à estratosfera aos primeiros indícios de novas elevações plasmáticas. Mas hoje, apesar da presença de nossos fiéis visitantes, a estação estava estranhamente deserta, desde que os robôs foram encerrados nos depósitos da coberta inferior. Por uma razão que eu ainda não havia descoberto, ficou possível caminhar pela estação sem encontrar um único membro da tripulação da nossa nave fantasma. Quando eu recoloquei na prateleira o nosso volume de Gize, o assoalho de aço revestido de plástico pareceu tremer sob meus pés. Fiquei parado, mas a vibração cessara. A biblioteca era isolada por completo das outras salas e a única possível fonte da vibração devia ser uma lançadeira saindo da estação. Esse pensamento trouxe-me de volta à realidade. Eu ainda não havia decidido aceitar a sugestão de Sartorius para sair da estação. Fingindo aprovar seu plano, eu postergara mais ou menos a eclosão das hostilidades, pois eu estava decidido a salvar Rhea. Contudo, Sartorius devia ter alguma chance de sucesso. Certamente que ele tinha a vantagem de ser um físico qualificado, enquanto eu me situava na posição irônica de ter que confiar na superioridade do oceano. Durante uma hora, estudei com muita atenção os textos dos microfilmes, lutando contra a desconhecida linguagem da física do neutrino. No início, o empreendimento pareceu desalentador. Havia nada mais, nada menos que 5 teorias correntes que tratavam dos campos do neutrino, indicação óbvia de que nenhuma delas era definitiva. Finalmente pisei solo firme, diligentemente copiava equações quando bateram na porta. Levantei-me rapidamente, abri a porta, umas poucas polegadas para ver o rosto suado de Snow, e, atrás dele, um corredor vazio. Sim, sou eu. Sua voz estava rouquenha, debaixo de seus olhos injetados havia olheiras escuras. Ele estava vestido com um avental antirradioativo de borracha, lustroso, e as mesmas velhas calças surradas, suspensas por suspensórios elásticos. O olhar atento de Snow perambulou pela câmara circular e pousou em Rhea, que estava na cadeira de braço, do outro lado. Depois voltou-se para mim, que imperceptivelmente baixei as pálpebras. Ele acenou com a cabeça e eu falei como quem não quer nada. Rhea, venha ver o Dr. Snow. Snow, minha mulher. Eu sou apenas um membro sem importância da tripulação. Não saio muito. Ele hesitou, mas controlou-se e disse abruptamente. E por isso que ainda não tive o prazer de encontrá-la. Rhea sorriu e estendeu a mão, que ele apertou um pouco surpreso. Snow piscou várias vezes, ficou olhando para ela, calado, até que peguei pelo braço. Desculpe, ele disse para Rhea. Queria dar-lhe uma palavra. Kelvin. Claro. Meu comedimento não passava de uma charada feia, mas que outra coisa eu poderia fazer? Não se preocupe conosco, Rhea. Estamos falando sobre o trabalho. Levei Snow para as cadeiras no lado afastado da sala e Rhea sentou-se na cadeira de braço que eu ocupara antes, girando-a de modo que pudesse olhar-nos por cima do seu livro. Baixei meu tom de voz. Alguma novidade? Estou divorciado, sussurrou ele. Se alguém me citasse isso no início de uma conversa alguns dias atrás, teria dado uma gargalhada, mas a estação embotara meu senso de humor. Parece que já são anos, desde ontem pela manhã, prosseguiu ele. E você? Nada. Eu não sabia o que dizer.
Gostava de Snow, mas desconfiava dele. Ou, por outra, desconfiava do propósito de sua visita. Nada? Certamente. O quê? Fingi não entender. De olhos semicerrados, ele inclinou-se para tão perto de mim que eu pude sentir sua respiração em meu rosto. Kelvin, esse negócio nos confundiu a todos. Não posso entrar em contato com Sartorius. Tudo que eu sei é aquilo que lhe escrevi, que é o que ele me disse após nossa pequena conferência. Ele desconectou seu videofone? Não, está havendo um curto-circuito em seu terminal. Ele poderia ter feito isso de propósito. Mas há também... Ele cerrou o punho e imitou alguém que estivesse dando um soco, torcendo os lábios em um sorriso de desagrado. Kelvin, vim aqui para... O que é que você pretende fazer? Você quer que a minha resposta à sua carta? Está bem. Farei a viagem. Não há nenhuma razão para recusar. Eu só estava me preparando. Não, interrompeu ele. Não é isso. O que é então? Continue. Sartorius acha que pode estar na pista certa, murmurou Snow. Seus olhos não me deixaram e eu tive que ficar quieto, tentar olhar como quem não quer nada. Tudo isso começou com aquela experiência de raio-x que ele e o Gibaren planejaram. Você está lembrado, não? Isso poderia ter provocado certa alteração. Que tipo de alteração? Eles emitiram os raios diretamente no oceano. A intensidade fora modulada segundo um programa prefixado. Eu sei, isso já havia sido feito por Nilion e uma porção de outros. É verdade, mas os outros trabalharam com baixa potência. Desta feita, eles usaram tudo que tínhamos. Isso poderia ter causado complicações, por violação à Convenção dos Quatro Poderes e às Nações Unidas. Ora, Kelvin, convenhamos, você sabe tão bem quanto eu que isso não importa agora. Gibaren está morto. Quer dizer que Sartorius transformou em bode expiatório? Não sei. Ainda não falamos a esse respeito. Sartorius está intrigado com as horas de visita. Eles só chegam quando nós despertamos, o que sugere que o oceano está especialmente interessado nas nossas horas de sono, e que é então que ele estabelece seus modelos. Sartorius está querendo enviar nosso eu desperto, nossos pensamentos conscientes. Você entende? Por correio? Guarde as brincadeiras para você mesmo. A ideia é modular os raios-x, enganchando o eletroencefalograma tirado de um de nós. Ah, começava a aparecer a luz. E esse um de nós sou eu, não? Sim, Sartorius, pensa em você. Diga-lhe que me sinto muito lisonjeado. O senhor fará? Hesitei. Snow não lançou um olhar para a Rhea, que parecia estar absorvida em seu livro. Senti meu rosto empalidecer. E então? A ideia de usar o raio-x para fazer sermões sobre a grandeza do ser humano me parece completamente ridículo. Você não acha? Você está falando sério? Sim. Tudo bem, disse ele, sorrindo como se estivesse concordando com alguma ideia sua. Então você se opõe ao plano? Sua expressão me dizia que, de alguma maneira, eles estiveram o tempo todo um passo à minha frente. Muito bem, prosseguiu ele. Existe um segundo plano, o de se construir um aparelho Roche. Um aniquilador? Sim, Sartorius já fez os cálculos preliminares. É exequível e nem precisará de qualquer grande gasto de energia. O aparelho gerará um campo negativo 24 horas por dia e por um período ilimitado. E os seus efeitos? Simples. Ele será um campo negativo de neutrino. A matéria comum não será afetada de maneira alguma. Serão destruídas apenas as estruturas de neutrino. Você entende? Snow concedeu-se um sorriso de satisfação. Continuei parado, de boca aberta, de modo que ele parou de sorrir, olhou para mim com as sobrancelhas franzidas, esperou um instante antes de falar. Quer dizer que abandonamos então o primeiro plano, o plano ideia eletrizante? Sartorius já está trabalhando no outro. Nós o chamaremos de Projeto Libertação. Eu teria que tomar uma decisão rápida. Snow era um físico e o videofone de Sartorius estava desligado ou quebrado. Arrisquei. Eu preferia chamar a segunda ideia de Operação Matadouro. Você deve saber. Não venha me dizer que não teve alguma prática há algum tempo. Só que dessa vez haverá uma diferença radical. Não mais visitantes. Não mais criaturas pi.
Elas serão desintegradas assim que aparecer. Assenti, controlando o que eu esperava que fosse um sorriso persuasivo. Você não está entendendo. A moralidade é uma coisa, mas a autopreservação... Snow, só não quero que venhamos a nos matar. Ele tornou a me encarar cheio de suspeita quando mostrei para ele as equações que eu rabiscara. Tenho trabalhado dentro da mesma linha. Não olhe assim tão surpreso. A teoria do neutrino foi minha ideia no início. Você se lembra? Olhe, está certo, pode-se gerar campos negativos e a matéria comum não é afetada. Mas o que acontece com a energia que mantém a estrutura do neutrino quando se desintegra? Deve haver uma libertação de energia considerável. Supondo-se que 1 quilo de matéria comum representa 10 grau-ergs para uma criatura π, temos 5 graus multiplicado por 10 graus. Isso significa o equivalente a uma pequena bomba atômica explodindo no interior da estação. Você está querendo dizer que Sartorius não andou verificando tudo isso aí? Foi a minha vez de sorrir maliciosamente. Não necessariamente. Sartorius segue a escola Fraser Cajola. Suas teorias indicam que o potencial de energia seria desprendido sob a forma de luz de uma maneira poderosa, é verdade, mas não destrutiva. Mas essa não é a única teoria sobre os campos de neutrino. Segundo Kate e Avalov e Sion, o espectro da radiação seria bem mais amplo. No seu máximo, haveria uma explosão de radiação gama. Sartorius confia em seus mestres. Não digo que não possamos respeitá-los, mas existem outros mestres e outras teorias. E uma outra coisa, Snow. Pude ver como ele começou a tremer. Temos que ter em mente o próprio oceano. Ele está certo de ter usado os melhores meios a projetar suas criações. Parece-me que não temos como fazer com que Sartorius desista de suas intenções para com o oceano, assim como das outras teorias. Kelvin, dê-me o papel. Passei para ele, que se precipitou em cima das minhas equações. Que é isso? Apontou ele para uma linha de cálculos. Isso, o tensor de transformação do campo magnético. Dê-me aqui. Por quê? Eu quase já sabia sua resposta. Terei de mostrá-lo para o Sartorius. Se é isso mesmo que você quer. Colhi os ombros com desdém. Esteja à vontade, desde que você compreenda que essas teorias nunca foram testadas experimentalmente. Até hoje as estruturas de neutrino têm sido abstrações. Sartorius confia em Fraser e eu sigo a teoria de Sion. Ele dirá que não sou físico ou que tampouco Sion o é, pelo menos não do ponto de vista dele. Ele contestará minhas cifras e eu não estou entrando no tipo de argumento com o qual ele tenta intimidar-me para a sua própria satisfação. A você eu posso convencer. Eu não poderia começar a convencer Sartorius e não tenho nenhuma intenção de tentá-lo. Nesse caso, o que é que você quer fazer? Ele já começou a trabalhar. Dissipara-se toda a sua animação anterior e ele falava em um tom de voz monótono. Eu não sabia se ele confiava em mim e isso não me afligia muito. Que quero fazer? O mesmo que qualquer pessoa faz quando sua vida está em perigo. Tentarei contatá-lo. Talvez ele possa desenvolver algum esquema de segurança e depois existe o primeiro plano. Você colaboraria? Sartorius concordaria, tenho certeza. Pelo menos vale a pena tentar. Você acha? Não, contra-atacou ele. Mas que teremos a perder? Eu não tinha pressa em aceitar. Eu precisava era de tempo e Snow podia ajudar-me a prolongar a demora. Pensarei a esse respeito. Tudo bem, vou indo. Seus ossos estalaram quando ele se levantou. Teremos que começar com o encefalograma, disse ele, esfregando seu macacão como querendo livrar-se de alguma mancha invisível. Sem dirigir nenhuma palavra à réia, ele caminhou até a porta e depois que esta fechou atrás dele, levantei-me e amassei um monte de papéis. Não havia falsificado as equações, mas eu duvidava se Sion teria concordado com meus acréscimos à sua teoria. Assustei-me quando a mão de réia tocou meu ombro. Chris, quem é ele? Eu lhe disse, o Dr. Snow. O que é ele? Não conheço muito bem. Por quê? Ele estava me lançando um olhar tão estranho. Isso quer dizer que você é uma mulher atraente.
Não, aquele olhar era diferente. Como se ela tremeu, olhou para mim alguns instantes e depois baixou os olhos. Vamos voltar para a cabine?